Sabe uma ideia que eu fico pensando às vezes? A de que o Brasil é uma espécie de nova Roma, mas, sei lá, não aquela Roma de mármore toda certinha, uma Roma tropical, mestiça, que nasceu de uma dor imensa, mas que carrega uma promessa de criar algo totalmente novo. A questão é, como é que essa Roma foi feita? De onde a gente veio? É a pergunta fundamental, né? E a resposta, bom, ela é complexa, porque, como o Darcy Ribeiro mostrava, essa não é uma história de herói. É a história de um processo que ele chamava de transfiguração étnica. Pensa bem, para que o brasileiro pudesse existir, foi preciso desfazer quem veio antes. O indígena teve que ser, destribalizado, o africano desafricanizado. E até o português teve que se deseuropeizar. A gente é um povo novo, que nasceu dos escombros de outros povos. Então a gente nasceu de um choque, não de um encontro amigável. Foi uma colisão mesmo, violenta, entre o invasor português, os povos originários, que eram os donos da terra, e depois, claro, os milhões de africanos que foram arrancados de casa. Exatamente. E o grande desafio é que a história oficial, os documentos que a gente tem, eles quase sempre contam uma versão só. A do dominador. É o vencedor contando a própria vitória. O nosso trabalho ao olhar para isso é tentar enxergar através dessa fumaça, sabe? É buscar a voz dos vencidos ali nas entrelinhas. Porque a verdade está muito mais ali do que nos relatos oficiais. Ok, vamos puxar esse fio. Se os primeiros portugueses chegaram aqui em menor número, muitas vezes como, sei lá, náufragos, exilados, como eles conseguiram dominar um território desse tamanho? Eles não tinham um exército gigante. Eles usaram uma arma social, digamos assim, uma arma muito poderosa, que foi o cunhadismo. A estratégia era simples e genial. O europeu chegava, se inseria numa comunidade indígena e se casava com uma mulher do grupo. Nas culturas tupi, o casamento criava um laço de parentesco na hora. Ah, entendi. Ele não ganhava só uma esposa, Ganhava uma família inteira. uma rede de proteção e o principal, de trabalho. De uma hora para outra, ele tinha dezenas, centenas de cunhados que, por obrigação cultural, deviam lealdade e ajuda a ele. Foi assim que eles criaram o que o Darcy chamava de criatórios de gente mestiça. Esses laços foram o alicerce da ocupação. Nossa, isso é impressionante. Quer dizer que o poder não vinha da espada no começo, vinha do casamento? No comecinho, sim. Tem um relato sobre um português, o João Ramalho, lá em São Paulo, que é perfeito para ilustrar isso. Por causa dos casamentos dele e da parentela indígena imensa que ele formou, ele conseguia mobilizar um exército de 5.000 guerreiros. Na mesma época, o governador-geral, que era a autoridade máxima, mal conseguia juntar 2.000 soldados portugueses. O poder do Ramalho era, na prática, maior que o do governo. Que loucura. Mas essa estratégia de parente-patrão não deve ter durado para sempre. A demanda por mão de obra para os canaviais, para a grande empresa colonial, deve ser insaciável. E aí a máscara cai. O que começou como uma troca, mesmo que desigual, virou violência pura. A necessidade de mais e mais braços fez com que as guerras justas, que eram basicamente expedições para capturar e escravizar indígenas, se tornassem a norma. O cunhadismo foi a porta de entrada, a escravidão em massa foi o que veio logo depois. É aqui que a história fica muito sombria. As crônicas da época falam de uma guerra sem quartel, um extermínio mesmo. E o que mais me choca é a naturalidade com que figuras que a gente até reverencia hoje participaram disso. Como quem, por exemplo? O padre Anchieta, futuro santo da igreja. Ele escreveu um poema épico, em latim, elogiando o governador Mendes Sá por ter colocado fogo em mais de 160 aldeias e passado todos ao fio da espada. Como é que a gente concilia a imagem do catequista com a do cara que celebra um massacre? É um paradoxo que define a colonização. A cruz e a espada agindo juntas. A lógica da época era perversa.
O superior do Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, chegou a elaborar um plano para a coroa, defendendo abertamente a escravização de todos os indígenas. Com que justificativa? Uma delas era que, se o Estado escravizasse oficialmente, isso ia proteger eles de serem capturados ilegalmente pelos colonos. Outro argumento era que a escravidão ia acabar com a antropofagia. É uma racionalização que hoje soa absurda, mas que servia para legitimar a violência em nome de uma suposta salvação. E além das armas do fogo, tinham outra força em jogo, né? Talvez até mais devastadora. Uma arma invisível. Sem dúvida. As doenças. Elas foram as verdadeiras armas biológicas da conquista. Muito mais eficientes que qualquer arcabuz. Os organismos dos povos originários não tinham defesa nenhuma contra vírus que eram comuns na Europa. Varíola, sarampo ou gripe. O simples contato era quase uma sentença de morte. Isso deve ter causado uma mortalidade numa escala difícil de imaginar. É uma tragédia de proporções bíblicas. Pensa no que aconteceu na Bahia ali por 1562. Os jesuítas tinham conseguido juntar uns 40 mil indígenas em grandes aldeamentos para catequese. Uma única epidemia de varíola varreu esses lugares. No final, sobraram só uns 3 mil. Os próprios missionários, ao trazer a palavra de Deus, carregavam sem saber o vírus da morte. Certo. Então esse processo todo, ele não foi um rolo compressor único. Ele foi se manifestando de formas diferentes em cada canto do país. Foi criando quase que vários Brasis dentro do Brasil, é isso. Cada um com a sua cara, sua economia. Em volta dos engenhos de açúcar. O engenho foi a primeira grande indústria do Brasil. E ele criou uma sociedade partida ao meio, né? De um lado a riqueza da casa grande, do outro a miséria absoluta da senzala. Era o que diziam na época um moinho de gastar gente. A vida humana, principalmente a africana, era o combustível da economia. E enquanto o açúcar moldava o litoral, o que acontecia lá no interiorzão? Na Amazônia, por exemplo. Lá surge o Brasil caboclo, um povo que vive da floresta, da extração das drogas do sertão, como cacau, canela, cravo. Uma gente super adaptada àquele mundo de rios e árvores. Mas essa adaptação não livrou eles de ciclos de exploração brutal. O mais famoso foi o da borracha no fim do século XIX. Esse ciclo atraiu 500 mil de nordestinos, fugindo da seca para o coração da selva. E o que eles encontraram lá? Uma outra forma de escravidão, a servidão por dívida. O seringueiro já chegava devendo tudo para o patrão. O transporte, a comida, as ferramentas. Essa dívida era impagável e prendia o cara àquele trabalho desumano pelo resto da vida. Da umidade da Amazônia para a secura do sertão nordestino. Ali nasce outro Brasil, o Brasil sertanejo. Sim, moldado pela imensidão da pecuária. É a cultura do vaqueiro valente, do coronel dono da terra e do poder, das secas terríveis e de um misticismo profundo. É o cenário de um dos eventos mais emblemáticos da nossa história, a Guerra de Canudos. Que na escola a gente aprende que foi basicamente um conflito de fanáticos religiosos liderados por um louco, o Antônio Conselheiro. Pois é, mas essa é a versão dos vencedores. O fascinante em Canudos é que foi uma explosão de tensões sociais. O grande crime de Belo Monte não era a religião, era o fato de que eles criaram uma sociedade autônoma. Eram milhares de pessoas, ex-escravos, camponeses sem terra, gente esmagado pelo latifúndio, vivendo junta, produzindo, sem dever nada a nenhum coronel. Eles viviam sem patrão. E isso era uma ameaça intolerável para a ordem da época. Uma ameaça existencial. Por isso a repressão foi tão brutal. Não era para prender um líder, era para exterminar um mau exemplo. A luta para restabelecer a ordem dos latifúndios virou, na prática, uma guerra de castas. O objetivo era aniquilar aquela população, na maioria de homens de cor, que ousou sonhar com um mundo diferente. É impressionante como a geografia ditava o destino. Enquanto o sertanejo lutava contra a seca, uma febre totalmente diferente tomava conta do Sudeste. Uma febre por
pedras e metais brilhantes. Exato. É aí que surge o Brasil Caipira, em São Paulo e Minas Gerais. Ele nasce de uma economia de pobreza baseada na caça ao índio pelos bandeirantes. Mas tudo muda com a descoberta do ouro e dos diamantes no século XVIII. Uma região que era marginal, pobre, vira da noite para o dia o centro econômico do Império Português. Uma riqueza súbita avassaladora construída sobre o trabalho escravo nas minas. E por último tem o Sul, que parece sempre uma história meio à parte. Sim, os Brasis sulinos têm uma trajetória diferente. É uma região de fronteira marcada por mais de um século de guerras com os espanhóis. Teve a experiência das missões jesuíticas e, no século XIX, recebeu uma imigração em massa de europeus, alemães e italianos, que não vieram para trabalhar em latifúndios, vieram para criar suas próprias pequenas propriedades. Isso criou uma estrutura social muito diferente do resto do país. Certo. Então a gente tem todos esses Brasis. O do açúcar, o da floresta, o do gado, o do ouro, o da fronteira. Tão diferentes. O que é que costura tudo isso junto? Qual é a linha que une todas essas histórias? A linha que costura tudo isso é, infelizmente, a mesma cicatriz. A consolidação de uma estrutura social terrivelmente desigual, que se provou quase imutável ao longo dos séculos. Darcy Ribeiro desenha essa pirâmide de forma muito clara. No topo, o patronato, os donos do poder econômico, e o patriciado, os donos do poder político. E na base imensa, as classes subalternas, camponeses, operários, e mais abaixo ainda, as classes oprimidas, os marginalizados, os que sobram. Espera um pouco. A elite que comanda isso, ele tem uma definição para ela que é demolidora. Algo como consular gerencial, não é? Exatamente, e essa é uma ideia explosiva. Basicamente, a tese é que a elite brasileira, historicamente, nunca se viu como parte do povo. Ela sempre agiu como se fosse a gerente de uma filial de uma empresa estrangeira. O objetivo não é desenvolver a nação, é garantir o lucro para os acionistas lá de fora e, claro, tirar sua própria comissão. Nossa, isso explica tanta coisa. A falta de investimento em educação, em infraestrutura. O povo não é visto como uma população a ser cuidada, mas como uma força de trabalho desgastável, uma fonte de energia para ser consumida e depois descartada. É uma visão brutalmente pragmática e socialmente irresponsável. E essa estrutura forjada por séculos no campo é colocada à prova no século XX como uma das transformações mais radicais que um país já viveu. A urbanização. O Brasil vira de cabeça para baixo. Em pouquíssimas décadas. Pensa nos números. Em 1940, a população urbana era de uns 13 milhões de pessoas. No fim do século, esse número salta para mais de 110 milhões. É como se dezenas de milhões de pessoas fossem arrancadas do campo e jogadas nas cidades, que não tinham a menor condição de recebê-las. E o resultado disso é o que a gente vê até hoje. O cinturão de pobreza, as favelas. Exato. E o que surge nesses espaços é uma dualidade impressionante. Por um lado, uma criatividade, uma capacidade de sobrevivência, de construção que desafia a lógica. Na ausência total do Estado, são os próprios moradores que erguem suas casas, criam suas redes de solidariedade, constroem uma comunidade a partir do nada. Mas, por outro lado, essa ausência do Estado abre um vácuo muito perigoso. Um vácuo que é preenchido pela vulnerabilidade. É a terra do salve-se quem puder, onde a lei que vale é muitas vezes a do mais forte. O crime organizado se infiltra, oferecendo emprego, proteção, uma ordem paralela. E no meio desse caos, quem geralmente segura as pontas? A mulher. A mãe. A mãe heróica, como diz o Darcy, a base da família que, na pobreza, é quase sempre matricêntrica. É a mãe que, muitas vezes sozinha, luta para criar os filhos e dar a eles alguma chance no meio de tudo isso. Isso nos leva a uma ferida que nunca fechou. A questão racial. Durante muito tempo se vendeu a imagem do Brasil como uma democracia racial, um paraíso. Um mito muito conveniente, mas que não se sustenta. Sim, a miscigenação aqui foi intensa, talvez a maior do planeta. Mas ela não aconteceu num plano de igualdade. Ela se deu dentro de uma estrutura de poder brutalmente assimétrica.
marcada pela exploração da mulher indígena e principalmente da mulher negra escravizada. Para Darcy, a superação do racismo e daquela ideia perversa de branqueamento não é uma questão moral, é uma questão de classe. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o preconceito de cor só vai perder a força quando a cor da pele deixar de ser um indicador quase automático de posição social. Enquanto a pobreza no Brasil tiver a pele mais escura, o racismo vai continuar sendo o alicerce da nossa desigualdade. Então, depois dessa jornada toda, o que a gente pode dizer que surgiu, apesar de tanta violência, tanta exploração, nasceu de fato um povo novo. Um povo que, de forma quase milagrosa, é muito parecido na cultura e na língua do Oiapoque ao Chuí, mas que continua sendo brutalmente dividido pela classe social e, por consequência, pela cor. Exatamente. E essa nação se formou e se expandiu numa espécie de anarquia original. Cresceu aos trancos e barrancos, de forma improvisada. Mas essa expansão caótica foi o tempo todo costurada por aquela elite consular que foi extremamente competente em uma única coisa: manter de pé o sistema de desigualdade que a beneficia. O que nos deixa com uma provocação final, não é? A de que o problema do Brasil nunca foi o seu povo. Nunca. Essa ideia de que a mistura de raças teria criado um povo inferior, preguiçoso, isso foi o grande álibi das nossas elites. Cientistas do século XIX, como o alemão von Ehring, escreveram que a miscigenação era a causa do nosso atraso. O problema real nunca esteve no povo, mas na ordenação social, na estrutura de poder que foi montada contra o povo. E qual seria a saída? O destino desse povo novo? Para o Darcy, o nosso destino não podia ser pensado de forma isolada. Ele acreditava que o Brasil só se realizaria de verdade ao se unir com os irmãos latino-americanos, para formar uma grande nação mestiça. Ele dizia que somos povos novos na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano que nunca existiu antes. Um gênero humano que nunca existiu antes. Isso é poderoso. E nos deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que fica para todos nós. Diante dessa história tão dura e complexa, o que significa hoje assumir o desafio de ser esse gênero humano novo? Que projeto de país seria capaz de finalmente incluir essa massa imensa de gente que construiu o Brasil com as próprias mãos, mas que historicamente sempre foi empurrada para as margens da sua própria história?